Olá, meus irmãos, está começando mais um programa Evangelho do Dia. Eu sou o Padre Renato Andrade e quero com você ouvir o Evangelho que hoje a liturgia nos oferece. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Coloquemos-nos na presença de Deus, meu Senhor e meu Deus. Creio firmemente que estás aqui, que me vês e que me ouves. Adoro-te com profunda reverência, peço-te perdão dos meus pecados e graça de fazer com fruto esse tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai, meu Senhor, intercedei por mim. Amém. O evangelho que vamos ouvir hoje está em Marcos, capítulo 7, versículos de 14 a 23. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, chamando de novo a multidão, dizia-lhes: escutai todos e compreendei. Não há nada fora do homem que, ao entrar nele, possa contaminá-lo. O que sai do homem é o que contamina o homem. Quando se afastou da multidão e entrou em casa, os discípulos lhe perguntaram o sentido da comparação. E ele lhes disse: também vós continuais sem entender? Não compreendeis que o que entra no homem, vindo de fora, não pode contaminá-lo, porque não lhe entra no coração, mas no ventre, e depois é expulso na latrina? Com isso, declarava puros todos os alimentos, e acrescentava: o que sai do homem é o que contamina o homem. De dentro do coração do homem saem os maus pensamentos, fornicação, roubos, assassinatos, adultérios, cobiça, malícia, fraude, devassidão, inveja, calúnia, arrogância, desatino. Todas essas maldades saem de dentro e contaminam o homem. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, continuamos lendo o capítulo 7 do Evangelho segundo Marcos e toda essa controvérsia trazida pelos fariseus e mestres da lei em relação a Jesus. No Evangelho de ontem, eles criticavam os discípulos, e se contrapunham a Jesus, dizendo: os teus discípulos comem o pão sem lavar as mãos. Ora, Jesus hoje vai aprofundar o tema da pureza, mostrando para aqueles homens religiosos que o tema da pureza está ligado ao coração do homem, e não a práticas exteriores. O que é que torna impuro o homem, Jesus vai dizer, é aquilo que sai. Por quê? Porque sai do coração, de dentro do coração. É que saem as decisões. Por isso, Jesus vai mostrar para eles que aqueles rituais todos, por mais importantes que fossem, e eles tinham a sua importância, mas eles não tornavam impuro o homem. Também importante no texto, Jesus declarando puros todos os alimentos. Aqui, bonito entender esse texto, porque o povo da antiga aliança, por exemplo, não comia a carne do porco, que para eles era um animal impuro. Ora, Jesus vai declarar puros todos os alimentos. Todos os alimentos. Aqui também no texto, mais uma vez, Jesus insiste na dignidade do homem, a dignidade da pessoa, acima de toda a lei. É mais importante do que a lei, é o ser humano. A lei serve ao ser humano, e não o contrário. Ora, o texto é muito bonito, e importante para a nossa reflexão também, como um exame de consciência. Jesus parece que quer entregar nas nossas mãos, como que um panfleto, dizendo: olha, quando vocês todos os dias examinarem a consciência, vejam aí se não tem esses pecados. Ele fala aqui de maus pensamentos, fornicação, roubo,
uma lista, né? Assassinato, adultério, cobiça, malícia, fraude, inveja, calúnia, olha só, devassidão. Ou seja, Jesus vai dando para nós uma lista para que examinemos bem a nossa consciência e vivamos em paz com Deus. Ou seja, também podemos aqui ler nessa passagem que o que Deus quer para nós, o que Deus quer formar na igreja são discípulos. Né? Discípulos que tenham um coração puro, uma consciência livre, que tenham uma vida moral elevada. Ou seja, Jesus vem para nos mostrar o caminho de verdadeiramente sermos humanos. Sermos humanos. Se nós nos deixarmos levar somente pelos apetites carnais, nós seremos meramente animais. Então, é de dentro do coração do homem, né, Jesus, que vão brotar todas essas coisas. Então, por isso, a beleza, né, a beleza do que Jesus está ensinando para nós hoje. Esse coração, essa consciência livre, é como fonte da vida moral. Né? Consciência e coração livres, e não meramente regras exteriores. O perigo dessa palavra, para muitos, e isso ao longo dos séculos se confirmou, muitas pessoas que pegam a doutrina, pegam um mandamento, e vivem esse mandamento de forma somente exterior, a julgar os outros, a cobrar dos outros, a medir os outros, o comportamento, a vida alheia. E só cabe a Deus esse julgamento, só cabe a Deus usar da sua própria lei para um dia arbitrar sobre a nossa vida. Nós, uns com os outros, nós podemos partilhar a lei de Deus, explicar a doutrina, ensinar um caminho bom para as pessoas, saber claramente que o certo é certo, o errado é errado, mas distinguindo todas essas coisas da pessoa que pratica tais atos. É aquele adágio conhecido, o pecado é diferente do pecador, ou seja, distinguir o pecado do pecador. Esse é o nosso papel. Contra o pecado, sim, nós sabemos claramente aquilo que contraria a lei de Deus, mas contra aquele que pratica, nós devemos ter misericórdia e paciência, como Deus tem paciência conosco. Aqui, meus irmãos, no texto de hoje, a lista de 12 pecados que Jesus apresenta para nós, abarcando assim alguns mais frequentes, alguns campos principais da vida do homem sobre a terra, e também alguns que pertencem ao decálogo. Por exemplo, quando ele diz aqui em relação à morte, ao assassinato, o quinto mandamento da lei de Deus, fornicação, o sexto, não pecar contra a castidade, cobiça, em relação àquilo que é o bem material do outro, a inveja, e daí por diante. Então o texto de hoje é muito importante para uma reflexão, cada um vai se examinar nesse sentido, e sobretudo agradecer a Jesus, porque nós conhecemos a lei dele, a palavra dele, a misericórdia dele, que nos torna livres. E vamos observar a lei que ele nos ensinou para vivermos sempre nessa liberdade. São Paulo, na carta aos Gálatas, lembra isso para nós. Foi para serem livres que Cristo lhes libertou. Então nós agradecemos a Jesus essa graça de conhecermos a sua palavra e de não nos deixarmos dominar por nada nesse mundo. Então, meus irmãos, com essa palavra de hoje, do capítulo 7 do Evangelho de Marcos, nós glorificamos a Deus agradecidos, dizendo glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Desça sobre todos vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.